Você sabe o que é uma crendice? São aparentes certezas em coisas que a lógica não explica. Na verdade, são histórias passadas de pessoa para pessoa que não possuem comprovação científica. No vídeo de hoje, Guilherme Martins, do Instituto Vital Brasil, traz algumas crendices que envolvem cobras. Olá, pessoal! Existem muitas crendices que envolvem cobras. Vamos conversar sobre algumas das mais famosas? A primeira crendice é bem conhecida e até hoje muitas pessoas acreditam nela. Será mesmo que a quantidade de anéis no chocalho de uma cobra cascavel está relacionada com a idade dela? A resposta é não. Mas calma que eu vou te explicar o motivo. Cada anel de sua cauda representa uma troca de pele. Imagina uma luva. Quando a gente retira a luva da mão, ela vai saindo ao avesso. Exatamente isso que vai acontecer quando a cobra está trocando de pele. A pele vai saindo e vai ficando ao avesso. Mas no caso da cascavel, a pele fica presa no final da cauda, na pontinha da cauda, e isso vai criar um anel. Mas lembrando que as cobras não trocam de pele só uma vez por ano. No caso da cascavel, essa troca pode ocorrer de 3 a 4 vezes ao ano. E quando esse chocalho ele fica muito grande, ele acaba quebrando. Então podemos encontrar uma cascavel mais velha, mas com menos anéis que uma cascavel mais jovem. Ou seja, uma cascavel mais velha com um chocalho menor que uma mais jovem. A próxima crendice diz que as cobras mamam. Que delícia! Não, as cobras não mamam. Essa crendice começou na época dos escravos, que trabalhavam em fazendas e tinham como função ordenhar as vacas. Os donos dessas fazendas proibiam esses trabalhadores de tomarem o leite da ordenha. E como esses trabalhadores tinham uma alimentação muito precária, eles tomavam leite escondido e adivinha quem levava a culpa? Exatamente, as cobras. E como esses trabalhadores resolviam esse problema? Eles procuravam uma cobra no mato, matavam e algumas vezes, quando eles cortavam o corpo da cobra ao meio, saía um líquido branco e leitoso, que eles diziam que era um leite, mas na verdade, esse líquido eram os ovos dos filhotes que ainda estavam em formação. Então, eles levavam a cobra morta para o fazendeiro com a desculpa de que aquela cobra que estava mamando nas vacas, e por isso estava faltando leite no final da produção do dia. E vale lembrar também que as cobras são répteis, e répteis não mamam, ok? E para terminar, temos a crendice que diz que a serpente peçonhenta deixa o veneno na folha antes de entrar no rio e, ao voltar, pega o veneno de volta na folha. Para início de conversa, não é impossível uma cobra peçonhenta estar na água, porém, a maioria é terrestre. Não é um hábito da maioria das espécies peçonhentas estar dentro d'água. Uma outra questão levantada é que ela não dá bote justamente por estar sem o seu veneno. Mas, na verdade, ela não dá bote dentro da água porque precisa de um ponto de apoio para dar esse bote. E na água é muito difícil encontrar esse ponto de apoio. Por isso que ela não vai dar o bote. E também é importante lembrar que o veneno da cobra fica dentro de uma glândula. E quando ela libera esse veneno, não tem como recuperar. Então é impossível ela deixar o veneno e pegar depois. O que muitas pessoas veem é uma gosma nas folhas na beira do rio e associam ao veneno da cobra. Mas há muitas opções para justificar essa gosma, como resíduos de caramujos, lesmas ou algum outro molusco. E pode ser também anfíbios ou seus ovos. A única coisa que não pode ser é o veneno da cobra. E para finalizar, algumas histórias dizem que quando a cobra entra na água, ela bebe a água junto com seu veneno e acaba se envenenando. O que também não é verdade, pois as cobras são imunes ao seu próprio veneno. E aí, gostaram do vídeo? Conhece mais alguma crendice? É só deixar aqui nos comentários. E não se esqueça de dar o seu like aqui nesse vídeo, seguir o canal no YouTube e nas outras redes sociais, e semana que vem tem mais um vídeo legal para vocês. Tchau!